É comum na música pop a voz ser feita em várias camadas, e todas essas camadas juntas vão gerar um som geral da voz, que é o som que a gente escuta no resultado final na música produzida, mixada e tudo mais. Por exemplo, na música Salmo 91 do Guinness, a gente tem a voz principal aqui. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Sei que com você eu tô seguro, sua verdade é meu escudo. Tem também as dobras. Se eu te chamo, você responde. Em suas asas me esconde. Tem ad-libs. Em suas asas me esconde. Com bastante efeito ali. Tem efeitos extras para textura da voz, como o caso desse vocoder aqui, ó. 1000 download, 10.000 download. Que nesse estilo casou bem. E esse vocal chops aqui também. Que eu fiz com um pedaço da voz dele, jogando a afinação lá pra cima, com bastante equalização, saturação, reverb, delay e tudo mais ali. E além disso, a gente ainda tem os efeitos comuns ali da mixagem, que são reverb, delay e coros, que eu usei nessa música também. Tudo isso vai formar o som final, que é esse aqui. Em alguns estilos dentro do pop, a voz precisa dessa textura, dessas camadas e tal. E muitos cantores buscam isso, que é o caso do próprio Guinness, dessa música Salmo 91. E a gente tem que conseguir, na mixagem, o desafio é encaixar todos esses efeitos ali em camadas e definir o que é prioridade, o que não é, e organizar isso durante a música, para em algumas partes, algumas coisas ficarem mais em evidência e outras mais para trás. Em outras partes, a gente troca isso, vai adicionando efeitos, trazendo largura para a voz, textura e tudo mais, para deixar a música mais interessante. E para conseguir fazer isso, cara, a gente precisa definir o que é prioridade pra gente, o que é mais importante, os elementos principais e quais são os elementos secundários que vêm para somar com o elemento principal. Por exemplo, nessa música, o que é mais importante aqui é a voz principal, principalmente nos versos, tá? Olha só, nos versos a gente vai ter esse som aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Sei que com você eu tô seguro, sua verdade é meu escudo. Ó, a voz principal aqui é o mais importante, tá? E quando a gente vai pro refrão, não é assim. No refrão, a gente definiu na produção mesmo, conversando ali e tal, que, no geral, as vozes no refrão aqui, todas vão fazer parte de um todo, de um bolo, de um monte de voz, de uma galera cantando. Então, a sonoridade que a gente buscou é, de fato, essa aqui, ó. Repara que não é o som de uma pessoa só cantando. Ó, é uma galera. E isso que dá o som do refrão. Quando volta pro verso, a gente tem um som mais seco, que daí a voz principal volta a ser principal de fato ali e brilhar mais na frente e o resto vem acompanhando, né? Aquele que habita no esconderijo, Ó. a sombra do Altíssimo. Sei que com você eu tô seguro, sua verdade meu escudo. Se eu te chamo, você responde. Em suas Certo? Para conseguir fazer isso aqui, eu usei muita automação, tá? Para baixar o volume de coisas que são secundárias em algumas partes e aumentar em outras e tudo mais. E além disso, nos processamentos é muito importante prestar muita atenção em equalização, compressão e reverb, tá? Com esses três a gente consegue encaixar muito bem os elementos da mix e definir o que vai ficar mais na frente e o que vai ficar mais para trás. Então, mostrando para vocês aqui em mais detalhes, olha só. Cara, na voz principal eu tenho muita automação que eu fiz, tá? Tanto de volume quanto de efeitos e tudo mais. Então isso é muito importante a gente conseguir prestar atenção e organizar na nossa cabeça antes de sair fazendo, entendeu? Esse é um papel do produtor musical, a gente pensar na música, entender o que ela precisa e fazer os processamentos necessários para chegar no som que a gente quer, certo? E o desafio é esse, né? É isso que eu sempre busco quando eu tô produzindo, mixando, seja o que for. Eu quero achar um som que na minha cabeça eu imaginei para aquela música e eu busco isso através dos processamentos e técnicas que eu conheço para chegar nesse som, certo? Então, no caso aqui, olha só. No começo, vamos solar só as vozes aqui, ó. Eu vou colocar o verso para tocar para vocês sacarem.
Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Não se abala. Sei que Os com você backings tô vêm seguro, respondendo a voz saudade, meu principal, escudo. mas a voz principal é que tá na frente. No pré-refrão já entra umas dobras, Nenhum mal pode me alcançar. mais backings, né? Ó o refrão. Trocou a textura. É outro som. Siga em frente. Tem mais reverb, as dobras, a galera cantando. 1000 de um lado, 10 mil do outro. Siga em frente, não volta atrás, Ó. volta atrás, não. Agora vai dar um espaço ali e quando voltar pro verso vai secar mais. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo. E eu vou controlando isso durante a mix, Sei que entendeu? com você eu tô Isso faz seguro, muita sua diferença, verdade, cara. meu escudo. Se eu te chamo, você responde. Em suas asas me As harmonias aí, esconde. de voz. Nenhum mal pode me alcançar. Vai voltar pro refrão. 1000 de um lado, 10 mil do outro. E aí tem um detalhe muito legal de mostrar aqui, que é o seguinte. Pode ver, eu tenho esse lead vocal buzz aqui, né? Que é um canal que tudo que é voz principal vai pra ele. E aqui eu controlo o volume. E pode ver que no refrão eu baixo o volume da voz. É um pouquinho, 1 dB só. Só que isso já afunda um pouco mais a voz principal. E eu coloco os backing vocals espalhados na mix. Aí eu tenho esse som da galera toda cantando. E não a voz do cantor principal e as outras vozes, entendeu? Isso é algo que o próprio cantor já busca para o álbum dele que a gente está produzindo. Então isso é muito importante de alinhar também com o próprio artista e tal, né? Mas nesse caso dessa música aqui, foi algo que ele buscava e que a gente buscou nessa mix, certo? Depois, ó, tem a outra parte aqui do refrão. Continua nessa vibe da galera cantando e tal. Aí vem a ponte, ó, com mais efeitos ainda, Em suas asas posso descansar. que é onde esse vocal chops aqui, ó, vai aparecer. Mais, né? Ó. Seguro em suas asas posso descansar. Animal, animal. E aí no refrão final a gente coloca mais efeitos ainda, porque aí é onde as outras vozes aqui, os ad-libs e tal, vão aparecer. Que são aqueles improvisos e tal que o cantor faz, né? Com a voz pra adicionar variação na música. Então a gente colocou eles mais altos também no final, justamente pra música ficar mais interessante. Então conforme o ouvinte vai ouvindo a música com o passar do tempo, vai sempre aparecendo alguma coisa nova, um efeito novo, uma textura nova, uma voz nova e por aí vai, né? Olha só. 10 mil do outro. Olha os ad-libs aí. Siga em frente, não volta atrás, volta atrás, não. Me guarda. Ó, cheio de efeito no final. Seguro em suas asas. E ouvindo as vozes soladas pode parecer estranho, mas no contexto da música faz sentido e é o que importa, tá? A gente mixa pra música, pra ela fazer sentido e emocionar a pessoa lá que tá ouvindo, pra contar uma história, pra passar uma vibe no som e por aí vai. Tem várias coisas que a gente pode fazer na produção musical, na mixagem, e isso é incrível, a gente usar as ferramentas que a gente tem pra fazer música. É sempre isso que eu busco e procuro melhorar cada vez mais fazendo isso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é um pouco, né, da mixagem dessa música, algumas ideias que a gente usou aqui pra fazer, que eu usei na hora da mix e que eu penso pra fazer tanto nessa música quanto em outras. Eu procuro fazer esse tipo de coisa, organizar, entender o que a música precisa e buscar isso na hora de fazer os processamentos pra chegar nesse som, certo? E pra música pop, cara, é um desafio, porque são muitos canais, né? Olha só, tem um monte de coisa aqui de efeitos. Eu mostrei aqui a voz principal, mas, cara, tem um monte de coisa. Tem, por exemplo, um reverb aqui que o próprio Guinness já me mandou em áudio mesmo aqui, ó, que a gente usou no pré-refrão. Ó. Me esconde, nenhuma. Tem um vocoder que ele já colocou no refrão também. Ó. Nesse álbum aqui tá sendo, cara, uma aventura, assim, fazer, produzir com ele também e mixar, porque, cara, é muita coisa, a gente usa muito efeito, muita textura e é uma loucura, assim, é muito massa de fazer também e eu curto muito, tá? Eu curto demais essa vibe Michael Jackson, Bruno Mars, Dua Lipa, The Weeknd, cara, eu acho animal, Daft Punk e tal, que usa muito esse tipo de efeito de vocoder e tal, né? Eu acho muito top e a gente usou bastante coisa aqui pra trazer textura nessa música, né? Inclusive, vou corrigir uma coisa aqui pra vocês, tá? Na hora que eu coloquei o vocal chops aqui, ó, esse som aqui, ó, aqui eu deixei ele bem mais alto pra vocês ouvirem aí, mas na mix ele tá mais baixo, tá? Ele tá assim, ó. Me
É só pra trazer uma textura mesmo. Ó. Posso descansar. Ele aparece no fundo, né? Ó. Esse é o volume dele na mix, tá? Pra vocês ouvirem ele solado ali, eu tinha aumentado e acabou ficando no exemplo. Mas na mix ele tá desse jeito aqui, certo? E além desses efeitos da voz principal, cara, tem as dobras aqui, ó, que tem bastante coisa. Tem os ad-libs, que são os improvisos, né? Aqui, ó. Bastante coisa. E tem os gang vocals, né? Que são essas vozes ali da galera cantando que a gente usa no refrão. 10 mil do outro, sigo em frente. Certo? Se você achou legal aqui essas ideias, me segue aqui para acompanhar mais. Se quiser me contratar para produzir, mixar, masterizar sua música, entre em contato aqui. E se você quiser aprender comigo, tem meu curso de produção musical, de mixagem, totalmente online, que tem o link aqui na descrição também. Agora, nesse dia, eu tô gravando aqui, quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, eu vou lançar em breve a nova versão do meu curso. Então, se você entrar agora ali para comprar, não tá disponível. Tem bastante gente perguntando, mandando mensagem no Instagram e tal, no WhatsApp. Não tá disponível agora, porque eu vou lançar uma nova versão e eu garanto que a espera vai valer a pena. Nos próximos dias aí, fiquem ligados nas redes sociais, que eu já vou anunciar a nova versão do curso. Vai pro ar com um monte de conteúdo novo, músicas que eu produzi, mostrando muito mais técnicas avançadas e produções que eu faço, mixagens aqui do estúdio, para vocês aprenderem comigo lá, beleza? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. E se quiser ouvir a música, o resultado final, música Salmo 91 do Guineres em todas as plataformas, é só você usar a que você preferir aí e acompanhar. Tamo junto, valeu!